hoje a gente vai falar sobre 3 lutos possíveis, 3 tipos de luto. Mas a questão é que luto é um processo doloroso e de adaptação diante de perdas significativas. Então, existe uma infinidade de situações de vida em que a gente vivencia perdas e, portanto, existem diversas situações em que um processo de luto pode ser desencadeado, diversos tipos de perdas diferentes, sem que ocorra uma morte propriamente dita. O primeiro tipo de luto que eu ressalto aqui é o luto pelo término de um relacionamento. Existem diversas perdas secundárias do término de um relacionamento. Mesmo quando a gente está falando de um relacionamento ruim, em que os envolvidos e todas as pessoas ao redor concordam de que a separação foi a melhor opção. Mesmo nesses casos, a gente diz que numa separação ou num término de um relacionamento as pessoas podem enfrentar uma situação de luto. Por quê? Eu posso estar falando da perda de um sonho, de uma expectativa de futuro com aquela pessoa, a perda que eu sinto diante de uma sensação de fracasso, porque eu posso sentir que aquele término, eu fracassei naquela separação. Posso estar falando de ter que matar a pessoa dentro de mim, sendo que ela está viva, ela não morreu, mas eu tenho que matar a parte dela que eu amava, né? Tirar aquilo dentro de mim. E a gente então está falando também de um tipo de luto que é uma perda, um luto por uma perda ambígua porque não fica muito claro o que eu perdi, né? E um luto em que existe uma dificuldade da sociedade de validar as razões para aquela pessoa estar sofrendo, né? Principalmente quando a gente diz de uma pessoa que desejou a separação e de repente com a separação ela sofre, né? Ou quando a gente está falando de um relacionamento abusivo e que finalmente a pessoa terminou, encerrou aquele relacionamento e as pessoas não conseguem acolher o sofrimento daquela pessoa, aquele luto. Então é um luto com alguns complicadores. Sempre é um luto. Acontece que cada pessoa tem uma personalidade, um estilo de apego e vai ter uma forma de vivenciar esse luto de acordo com a sua personalidade, com o tipo de vínculo que ela tinha, com o grau de dependência emocional que ela tinha naquele relacionamento e até com o momento de vida em que ela está vivendo. Então, é possível ter ali um processo, estar de luto, mas é sempre um luto, mas é possível que a pessoa passe pelo luto inibindo o seu luto, inibindo as expressões. É possível que a pessoa adie as reações normais de luto. É possível, inclusive, que a pessoa viva o luto dela achando que ela nem está de luto, indo para a vida como se não houvesse o amanhã, tentando mascarar o sofrimento com muita sensação de prazer, entrando num relacionamento imediatamente, né, para não ficar sofrendo. Então é possível passar pelo luto de diversas formas. Agora, como que a pessoa deveria viver esse luto? Não é que a gente coloque regras no luto das pessoas, né? Mas uma recomendação que eu dou para quem está vivendo um luto pelo término de um relacionamento é que ela se respeite o seu tempo e procure não entrar num relacionamento tão rapidamente, que ela dê tempo para elaborar o seu luto.
para que ela tenha um tempo para sentir, entender o que ela está sentindo, elaborar aquilo, transformar o que ela está sentindo. É muito ruim quando você tenta tapar um vazio com qualquer pessoa. O resultado disso pode ser desastroso. Existe luto também na perda de emprego, porque na perda de emprego, milhões, várias perdas secundárias podem estar associadas com, não é só eu perdi o emprego, tem muitas outras perdas. Pode significar a perda da minha estabilidade, a perda da segurança financeira, a perda do futuro que eu havia planejado, até uma perda de identidade. Se aquele emprego me trazia um status e aquilo era um pouco o que a forma como eu me definia era como alguém que trabalhava naquele lugar, exercendo aquela função. Então, a pessoa vai precisar elaborar aquilo que aconteceu e se adaptar, se reorganizar diante da realidade agora que se impõe. Agora, sempre vai ser assim? As pessoas sempre vão sofrer diante da perda de um emprego? Bom, a menos que a pessoa tenha provocado perder o emprego, sempre vai representar um choque, uma situação desconfortável, né, que traz consequências. Mas ainda assim eu arrisco dizer que mesmo quando a pessoa estava infeliz e desejava sair do emprego, a mudança vai exigir adaptações. Mesmo a pessoa trocando de emprego, mesmo que ela desejou sair daquele emprego, eu arrisco dizer que toda escolha pressupõe uma renúncia. E aí, quando de fato acontece, ela vai ter que lidar com diversas situações e se adaptar. A perda do emprego pode significar uma perda pequena em que a pessoa sente que tem recursos para lidar com aquilo, então ela vai enfrentar aquilo com uma certa tranquilidade, mas ainda assim ela está ali se adaptando e está lidando com algumas dores. Ou pode representar uma grande perda, um grande sofrimento em que a pessoa sente que ela não tem recursos e que vai ser muito difícil e ela sentir que foi inclusive ter uma perda uma sensação de desvalor, uma perda da autoestima dela. Agora, como que a pessoa deve lidar com esse luto? Não tem uma recomendação que sirva para todo mundo, né? Mas existe o que funciona para cada pessoa. Agora, o que a gente espera, deseja para uma pessoa numa situação dessa, transforme esse acontecimento na vida dela em algo que ela vai questionar o valor dela, algo que seja uma confirmação do desvalor dela e que ela consiga se reerguer, se reorganizar. E que talvez ela possa até usar aquele evento estressante, como a perda de um emprego, para dar uma guinada na vida dela. De repente ela pode usar como uma oportunidade para se qualificar, para buscar novos cursos, ou de repente seja a oportunidade que ela precisava, né, para mudar de profissão. O importante aí é a pessoa se perguntar o que ela quer, procurando entender o que ela está sentindo e ir em busca, e ir se adaptando, né? Sempre no luto tem isso. Tem olhar para o que eu perdi, reconhecer que foi uma perda, viver, entender aquilo que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo aquilo, e aí então ir procurando se adaptar, porque olhar para a realidade, tá, isso aconteceu, e agora o que eu vou fazer com a realidade? Né? No caso da pessoa deprimida, a pessoa não conseguir reagir, e ter reações muito intensas, né, e realmente se convencer de que não presta para nada, de que não serve para nada. Aí sempre, em todos os casos que isso acontecer, seja por qualquer tipo de perda, também na perda de emprego, acho que é recomendado que a pessoa busque uma ajuda profissional. Isso também não é natural, não é normal que a pessoa deprima. Não é esperado dentro do luto que a pessoa deprima. Sentir um choque
ficar triste, ficar um pouco perdido, atordoado, sem saber o que fazer por um tempo, é normal. Agora, não é esperado que a pessoa deprima. Se ela deprimir, se ela ter uma perda na autoestima, a gente recomenda que busque ajuda profissional. O terceiro tipo de luto que eu proponho aqui é o luto antecipatório, ou o luto existente no adoecimento. O luto antecipatório é um sofrimento que acontece diante da ameaça da morte propriamente dita, ou diante da ameaça de que a perda concreta aconteça. Antes mesmo daquela perda concreta acontecer, eu já começo a ter reações. Quando eu recebo um diagnóstico ruim que ameaça a continuidade da minha vida, eu estou diante de diversas perdas que já estão ali impostas. Eu não preciso morrer para falar que eu perdi alguma coisa. A pessoa que está doente não precisa morrer para eu dizer perdi aquela pessoa. Antes daquilo eu já posso estar vivenciando diversas perdas. Por exemplo, a perda da saúde, a perda da segurança, a perda da ilusão que se tinha de que aquela pessoa ou de que eu não morreria, a perda do meu futuro, porque daí tudo que eu tinha projetado no meu futuro pode ser que eu tenha que replanejar, porque agora o futuro parece muito incerto, eu já não sei o que vai ser do meu futuro agora com esse diagnóstico, né? Então a gente está diante de um luto também. O luto antecipatório, ele é importante, ele é útil, é uma oportunidade que a pessoa tem de estar lidando antecipadamente com as possibilidades e aí então ela poder se planejar, se preparar, né? Luto antecipatório não significa desistir, não significa perder a esperança, significa lidar com as possibilidades, olhar para o que se apresenta. Então vou me preparar para lidar com o que vem pela frente. Eu posso manter a minha esperança, mas está lidando com a realidade. Uma situação diferente disso, que aí então eu vou responder uma pergunta que fica, mas sempre, todo mundo sempre vai estar vivendo um luto antecipatório diante de um diagnóstico difícil. Pode ser, algumas pessoas podem optar por não lidar com a realidade, fechar os olhos. Não, isso não é possível, isso não é realidade, e a pessoa se apegar numa fé inabalável de que um milagre vai acontecer. Quando a pessoa vai por esse caminho, ela vai negar todas as reações de um luto antecipatório. Ela não vai ter reações como choque, choro, tristeza, sei lá, ela pode inibir tudo isso e inclusive negando qualquer comunicação. Se alguém chegar para falar com ela sobre isso, alguém da equipe médica chegar para conversar com a família sobre a pessoa que está doente, querer passar orientações, como que a família tem que lidar, aquele familiar que se recusa a lidar com a realidade, ele vai falar, não quero ouvir isso, não me venha falar que ele pode morrer, né? Ele pode verbalizar isso. E aí, nesse caso, a gente pode também forçar a barra a ser agressivo, né? Mas isso que a pessoa está fazendo, ela está fazendo porque de alguma forma ela sente que ela não tem recursos para lidar com a realidade. O que é recomendado? Como lidar com esse luto? De novo, não dá para passar um manual para as pessoas, só quem vive aquilo é que vai saber como que ele vai dar conta de vivenciar aquilo, né? Mas acho que o luto antecipatório é uma oportunidade, saber antes, ter a chance de saber de um diagnóstico antes, é uma oportunidade que você tem para se tratar, para se preparar, para organizar as coisas quando realmente, mesmo que for o caso de não tem como ter cura,
organizar as coisas para não ser pego de surpresa e sem poder se organizar. Então é uma oportunidade realmente, às vezes é uma oportunidade de ter conversas francas, de perdoar alguém, de acertar dívidas, de fazer despedidas. Então o luto antecipatório, ele pode inclusive ajudar na elaboração do luto quando a morte concretamente ela acontece. Muitas pessoas sofrem demais quando são pegas de surpresa, porque não tiveram tempo de se despedir adequadamente, porque sentem que não tiveram tempo para tratar adequadamente, porque foram pegas de surpresa. Então o luto antecipatório ele é uma oportunidade de ouro, mas se eu for recomendar, vou recomendar para quem está ao redor de alguém que está com dificuldade, para ir com calma e com amor e com carinho, porque se a pessoa não está negando a realidade por opção, é o que ela está dando conta de fazer, e aí a gente tem que ir com calma, com respeito, com acolhimento, dando sustentação para a pessoa, né? Para que a pessoa possa, na medida do possível, ir lidando com aquilo. E assim, agora o que eu não recomendo é que alguém, por decisão própria, escolha não dar a notícia para uma outra pessoa, né? Não dar a notícia para o doente sobre o diagnóstico dele. Você, antes de você tomar essa decisão, você precisa se aproximar do doente para perguntar para ele, por exemplo, o que você sabe sobre o que está acontecendo, o que você imagina, porque aí a pessoa vai falando um pouco do que ela já sabe e você pode ter a oportunidade de então ir corrigindo algumas informações e confirmando ou ir corrigindo algumas informações e vai sentindo, vai tateando como que ela está se abrindo para receber aquela informação. Agora se você pergunta para a pessoa o que você sabe, o que você quer saber, você quer me fazer alguma pergunta, o que você quer saber sobre o seu estado de saúde, e a pessoa falou assim, não me venha falar que é algo muito ruim, não me venha falar que ela vai ficar mal, hein? Não desiste dela. Então a pessoa já está te dizendo, não me venha dizer porque eu não quero ouvir. Então aí você vai filtrar o que você vai dizer, né? Tem a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica paliativista, ela costuma dizer que as pessoas elas têm direito à verdade, elas não são obrigadas à verdade, né? E que a verdade ele pode ser remédio, mas ele não pode ser administrado numa dose muito mais alta do que a pessoa suporta, porque senão até o medicamento pode ser veneno. Então, mesmo o remédio, você tem que saber a dose que a pessoa aguenta. Cada organismo aguenta um tanto, cada pessoa aguenta um tanto. Se você der o medicamento numa dose errada, pode ser veneno. Independente do luto que você está vivenciando, você não precisa passar por isso sozinho. Procure pedir ajuda, olhar ao seu redor, ver quem é que está disponível, pedir uma ajuda, né? Você não precisa passar por isso sozinho. Procure fazer coisas que te façam feliz, que te façam bem e, quando necessário, procure por uma ajuda profissional.